e trazendo muita coisa boa pra você. A primeira delas é a história desse cara aqui, ó, o Papai Rômulo, um cara que viveu uma montanha-russa de emoções no Cruzeiro. Já vou! A voz é da filhinha Rebeca. A família tinha acabado de voltar de um passeio. Fui para um lugar muito famoso aqui de Minas Gerais, né, da região aqui de BH, Inhotim, museu espetacular. Fiquei realmente impressionado. Rômulo é gaúcho e mora em BH há 1 ano e meio. Acelerou o modo turista porque pode ir embora antes do previsto. O motivo é a mudança no contrato, que terminaria só no fim da próxima temporada. A gente conseguiu chegar num acordo muito legal, foi algo recíproco. E a gente ficou muito feliz de chegar nesse acordo. Com isso, já há local e data para a despedida. No Mineirão, contra o CSA na última rodada da Série B. Como jogador do Cruzeiro, vou fazer meu último jogo no dia 5 de novembro. Né? Vai ser uma despedida emocionante. Preciso conter as lágrimas, né? Lágrimas de gratidão, diferentes daquelas da final do Campeonato Mineiro. Essas lágrimas de dor aqui, no final elas vão ser de alegria porque a gente vai ter o acesso. Então, quando a gente comemorou o acesso ali no Mineirão, veio um filme na minha cabeça, lembrando de tudo que a gente passou, de tudo que a gente sofreu, mas agora chegou a hora de colher com muita alegria. Eu sabia! Eu sabia! Alô, Série A! O Cruzeiro tá de volta pra casa! Do atual elenco, Rômulo, de 35 anos, é quem mais vestiu a camisa do clube. 79 jogos. Depois do último estadual, perdeu espaço no time titular, mas continuou liderando nos bastidores. A gente vai ficar na história. Perfil de quem tá preparado para de repente mudar de profissão, quem sabe? Eu sempre estudei muito futebol e quero ser um grande treinador, um treinador de alta performance. Me formei na Itália, fiz o curso da UEFA lá na Itália, que é um dos mais desejáveis do mundo hoje para treinadora. E se no futuro realmente virar treinador, vai ter que se acostumar com certas traquinagens, hein, seu Rômulo? Refrigerante na cara do técnico, aí é loucura. Vai treinar amanhã. Não, mas não era pra ser no olho, não era pra ser na cabeça, só que ele virou muito rápido. Ele como jogador, né, ele era rápido, era ágil, voltou o instinto de jogador ali nele, acabou pegando no rosto. Mas ele sabe que a gente tem um carinho muito imenso por ele, um respeito muito grande. Rômulo também conquistou respeito no clube, tanto que foi convidado a permanecer, mas em outra função. Foram conversas bem superficiais, até porque o Cruzeiro ele é muito bem organizado. Ele disse pelo menos a função que mais se encaixaria? Não, é algo muito superficial ainda, a gente vai deixar para decidir daqui a algumas semanas. Mas assim que a gente souber, pode ter certeza que eu aviso todos vocês. Ficamos no aguardo então, agora corre lá que Rebeca tá esperando. Não, vou falar pra minha esposa, ela tá ali na sacada, ó. Papai! Galera, agora há pouco o Cruzeiro divulgou o resultado dos exames do meio-campo Neto Moura. Vocês lembram? Ele deixou o jogo do Vasco ainda no primeiro tempo e os exames descartaram a possibilidade de rompimento dos ligamentos do tornozelo. O Neto Moura já está em tratamento, mas ainda não tem previsão de retorno. Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui na tabela da Série B. Por quê? Porque o Londrina, gente, poderia ter colado no G4. Eu digo poderia. Por quê? Porque perdeu para a Ponte Preta dentro de casa. Aí foi a Ponte, ó, que colou aqui no Londrina. O Vasco agradece e a gente vai ver os gols agora. O jogo foi lá no Paraná, na casa do Londrina. E quem fez o primeiro gol? Luca, vice-artilheiro da Série B, fazendo 1-0 para a Ponte. E depois, Ribamar fechou o placar. Ponte Preta 2, Londrina 0. E vamos falar do Cruzeiro também, meu povo. Vamos, Cruzeiro! Vamos ganhar! Cruzeiro que conseguiu acesso de forma antecipada. Jogadores com folgas merecidas, né? Até porque o objetivo principal da temporada já foi alcançado. O título é questão de tempo. Cruzeiro se mantendo aí nesse pique, né? Com esse retrospecto favorável
conquistará também fatalmente o título da Série B do Brasileirão. E a Rosane Meirelles traz todos os detalhes da Raposa. Diga lá, Rô, boa tarde. Boa tarde, Rafa. Um excelente sábado para você e também para o ouvinte ligado aqui no Super FC, edição de sábado. O Rafa, hoje pela manhã, a Toca da Raposa recebeu os jogadores do Cruzeiro e dando início aí às atividades para o próximo compromisso. Após 2 dias de folga, né? Depois daquela vitória por 3-0 sobre o Vasco, onde o Cruzeiro garantiu matematicamente o acesso à Série A do ano que vem, o primeiro objetivo já foi conquistado. Agora é seguir em busca do título da segunda divisão. Hoje, inclusive, o torcedor celeste vai ficar de olho, ó, é na partida do Bahia contra o Operário às 6h15 da noite, porque se o Bahia perde, o Cruzeiro vai precisar de apenas mais 2 vitórias para conquistar esse título aí da Série B. Com esse final de semana de folga, o próximo jogo do Cruzeiro é só na quarta-feira contra a Ponte, né? Às 7h15 da noite no estádio Moisés Lucarelli. Aí o técnico Paulo Pessolano espera ganhar um reforço para esta partida. Isso porque no jogo contra o Vasco, a gente lembra, né, que o volante Neto Moura, ele acabou saindo mais cedo, ele torceu o tornozelo direito e preocupa o torcedor. Segundo a informação aí da assessoria de imprensa do Cruzeiro, o Neto Moura já iniciou o tratamento, não foi nada grave, só que a dor e o inchaço precisam diminuir para ele voltar a treinar com bola. Ainda é dúvida, portanto, para esse jogo contra a Macaca. Quem não está nesse jogo é o atacante Stênio, baixa confirmada. Ele recebeu o 3º cartão amarelo, é desfalque para a próxima partida, mas o técnico Paulo Pessolano tem várias opções aí para o seu setor ofensivo. A expectativa para os próximos jogos é de que Paulo Pessolano comece a dar mais oportunidades para os atletas pouco utilizados nesta temporada. Ele inclusive chegou a comentar isso durante uma entrevista coletiva, se eu não me engano foi após a partida contra o CRB. Ele disse que vai dar mais oportunidades aí para esses atletas menos utilizados, mas na minha visão, acredito que ele só vai começar a fazer isso depois de conquistar o título da Série B, porque ele disse que se não garantir esse título, será como uma decepção para ele. O Cruzeiro está muito perto, mas a gente sabe que com Paulo Pessolano é intensidade o tempo inteiro. Por falar aí do Pessolano, a gente vem destacando durante toda essa semana, né, que na próxima terça-feira ele será julgado pelo STJD, tá marcado aí esse julgamento para terça-feira em relação às expulsões contra o CSA pelo Campeonato Brasileiro e contra o Fluminense nas oitavas de final da Copa do Brasil. Ele pegou 2 jogos de suspensão por causa dessas expulsões, só que o Cruzeiro recorreu. E aí, essa é a última instância, né? Caso a sentença permaneça, ele corre o risco de ficar fora do jogo do título aí da Série B, já que pegou 2 jogos de gancho. Ele atua e vai estar à beira do gramado contra a Ponte Preta, e se mantiver aí essa sentença, ele começa a cumprir a partir do duelo contra o Ituano. Então, se o Cruzeiro vence a Ponte, o Bahia tropeça, o jogo contra o Ituano seria o jogo aí do título. Fica a expectativa também do torcedor para que Pessolano seja absolvido. Rafa, daqui a pouquinho eu volto aí com as últimas do Cruzeiro, falando aí da próxima semana. Tem duelo importante, foco total com o Pessolano, é intensidade o tempo inteiro, tá? Vamos com os destaques finais do Cruzeiro. Diga lá, Rosane Meirelles. Rafa, fechando por aqui para falar que o Cruzeiro volta a treinar amanhã pela manhã, mas a programação de segunda-feira ainda não foi divulgada. Será que teremos viagem e jogo no mesmo dia, como foi com o CRB? Eu acho que não, viu? O time deve embarcar mesmo para Campinas um dia antes da partida, ou seja, na terça-feira. Confronto importante para o técnico do Cruzeiro, Paulo Pessolano, e também para todos os jogadores, que no momento o torcedor só quer saber de festa, mas o título está muito perto. É isso, Rafa, um grande abraço e até segunda. Até segunda, Rosane. Lembrando, né, que essa logística do Cruzeiro para o jogo contra o CRB, de viajar no mesmo dia da partida, foi porque quando o Cruzeiro enfrentou o CSA, os jogadores passaram mal. Alguns atletas e membros da comissão técnica tiveram uma indisposição, né, uma intoxicação alimentar, mas acredito que por questões ali talvez de tempero, que é muito diferente lá no Nordeste do Brasil. Então, para um jogo em São Paulo, acredito que a logística seja de viajar um dia antes do jogo, como normalmente o é aqui na região Sul e Sudeste. Esse fato isolado que aconteceu com o Cruzeiro lá no Nordeste deixou a turma preocupada e acabaram mudando a logística
pro jogo contra o CRB, partida que o Cruzeiro venceu por 2-0 lá no Rei Pelé.